Estamos aqui para mais um direto da Escola das Artes, hoje com o tema A Arte do Diálogo, o Diálogo na Arte, em que eu e o Daniel Ribas vamos conversar um pouco sobre o papel do diálogo nas várias artes, enfim, na literatura, no teatro, no cinema, e vamos dar aqui também alguns exemplos. Bem, penso que podemos começar também com voltar a fazer o aviso de que, por favor, tenham cuidado. Nós aqui também estamos com bastante cuidado, sempre a limpar tudo, todos os Sim, nossos, foi tudo exaustivamente desinfetado, inclusive a nós, não é? Inclusive aos livros, que até ficaram com menos pó. Sim, já regressam a casa diferentes. Nesta primeira semana em que já começaram as aulas online, portanto, continuam os diretos, são uma forma de mostrarmos que a escola continua a ter atividade, que continuamos a querer discutir e a pensar estes temas e a pensá-los também com os alunos, que espero eu que estejam a ver-nos. E é isso, e vamos dar início. Vamos partir, neste caso, partimos contigo. Só queria recordar que o Nuno, para além de ser nosso docente, também é escritor. Já venceu o Prémio Leia e tem vários livros publicados. E por isso também está aqui nessa função de criador, o que eu acho que é interessante também. Sim, aliás, eu hoje despi o casaco de cientista e vesti o de escritor, embora eu já aqui na escola tenha, pela primeira vez, dado um curso de escrita criativa, em que precisamente uma das aulas foi dedicada ao teatro e à escrita de diálogo, porque é uma atividade que eu vou mantendo, portanto, de escrita de teatro, e foi uma descoberta muito interessante, que eu nunca o tinha feito, e essa preparação também me levou a problematizar e a pensar numa série de coisas, e a questão do diálogo é muito interessante, porque tu, sendo de cinema, o diálogo é das primeiras coisas em que se pensa, não é? Quer dizer, faz parte do esqueleto da maior parte dos filmes, pelo menos. No romance, mesmo no conto ou na crónica, e há inúmeros diálogos nos livros, mas tem sempre um papel um pouco mais secundário, não é? Eu, de algum modo, quase me arriscaria a dizer que o diálogo aparece na maior parte dos romances como um acrescento, é uma forma de dar a voz às personagens, de as ouvirmos em primeira mão sem estarem mediadas pelo narrador. É claro que isso é tudo uma mentira orquestrada pelo escritor, não é? Mas é quase como se de repente o escritor permitisse aos leitores terem um acesso direto à personagem sem ser mediado por ela. E isso muitas vezes serve para que as personagens possam dizer coisas que o narrador não diria. Isso acontece muitas vezes quando temos o uso do vernáculo, quando temos opiniões que não são as do escritor, ou pelo menos, se são, não são admitidas. Por vezes até questões do politicamente incorretas, ou que possam também dizer lugares comuns e banalidades que o autor não quer dizer, mas as personagens têm essa liberdade. E, portanto, permitem, e até às vezes têm um bocadinho a função do alívio, não é? Porque há uma certa pomposidade na escrita, muitas vezes, literária, e as personagens podem servir até de comic relief e atenuar um bocadinho isso. Por acaso, partindo dessa ideia, é interessante porque no cinema o diálogo tem tom, não é? O diálogo tem uma maneira de se dizer, quando na literatura não. Uma das coisas que nós vemos hoje em dia é quando estamos a trocar mensagens entre nós no telemóvel ou no chat, há ali sempre uma perda do tom, e essa perda do tom leva muitas vezes a mal-entendidos, não é? Isso é curioso. Tu, quando estás a trabalhar os diálogos em romance, como é que tu dás a volta a essa falta do tom? Sim, assim, eu começo por admitir que quando comecei a escrever mais a sério, e nos primeiros romances, os diálogos atemorizavam-me muito. Eu não sabia como escrever um romance e, se calhar, ao contrário
certamente do cinema, mas também do teatro, onde há uma espécie de escola de como escrever diálogos. No romance, a coisa é um bocadinho mais deixada ao livre-arbítrio. No fundo, cada um tem que inventar a sua linguagem, o seu método para escrever romance. E hoje em dia é das coisas que mais me dá prazer. Sendo que o que por vezes é mais difícil é a transição do discurso do narrador para o diálogo e depois regressar. Por vezes essa passagem não é tão fluida e tem que ser bem trabalhada. Sobre o diálogo no romance, eu trouxe aqui exemplos, os exemplos mais canónicos que se poderiam trazer, porque trago os Maias e trago o Memorial do Convento do Saramago. A edição dos Maias parece ter já uns aninhos. Esta edição já era da minha mãe e herdeia. E há um diálogo que é famoso, que é o último diálogo dos Maias, é a cena final. Que é muito interessante porque dá precisamente esta noção de como é diferente o diálogo na literatura e o diálogo no cinema. Eu tendo a pensar, e até em cursos de escrita, tendo a dizer que o diálogo se joga sempre numa tensão entre não ser demasiado pomposo e demasiado literário e de uma forma que ninguém fala, não é? Nem ser tão banal que não tenha interesse nenhum estarmos a ler aquilo. Portanto, no caminho entre estes dois extremos que normalmente se joga. Sendo que depois acontece uma coisa que também acontece no cinema, e se calhar tu vais mostrar exemplos, eu também talvez mostre, que é, depois há os génios. E os génios podem fazer um bocadinho de tudo e conseguem safar-se com tudo, mesmo quando vão contra estas regras. Mas o diálogo final, portanto, começa... E agora já era tarde, lembrou Ega. Então Carlos, até aí esquecido em memórias do passado e sínteses da existência, pareceu ter inesperadamente consciência da noite que caíra, dos candeeiros acesos. A um bico de gás, tirou o relógio. Eram 6:15. Ó diabo! E eu que disse ao Vilaça e aos rapazes para estarem no Bragança, pontualmente às 6, não aparecer por aí uma tipóia. Espera, exclamou Ega. Lá vem um americano, ainda o apanhamos. Ainda o apanhamos. Os dois lançaram o passo largamente, e Carlos, que arrojara o charuto, ia dizendo na aragem fina e fria que lhe cortava a face. Que raiva ter esquecido o paiozinho. Enfim, acabou-se. Ao menos assentámos a teoria definitiva da existência. Com efeito, não vale a pena fazer um esforço, correr com ânsia para coisa nenhuma. Ega, ao lado, ajuntava, ofegante, atirando as pernas magras. Nem para o amor, nem para a glória, nem para o dinheiro, nem para o poder. A lanterna vermelha do americano ao longe, no escuro, parara. E foi em Carlos e em João da Ega uma esperança, outro esforço. Ainda o apanhamos, ainda o apanhamos. Ora, não há nada de verosímil, é muito bonito, mas não há nada de verosímil aqui. Imaginar que alguém está a correr e a dizer, ao menos assentámos a teoria definitiva da existência, enquanto corre atrás do elétrico, não é de todo verosímil. E, no entanto, funciona. Funciona porque é o Eça de Queiroz a escrever, não é? Portanto, eu acho que com tudo o que vamos falar aqui, dos truques e regras, há sempre esta ressalva, que é os génios conseguem sempre safar-se, não? Achas que no cinema também temos isso? Certo, no cinema, antes de mais, deixa-me dizer que, quer dizer, fiz agora um regresso há 20 anos atrás, ou mais, quando li os Maias no liceu e teve um impacto muito forte. E eu acho que esse final dos Maias é um final em que, precisamente, mesmo depois de tanto turbilhão de acontecimentos ao longo de um romance tão grande, a vida continua e continua de uma maneira totalmente trivial e banal. Eu acho que a parte bonita do final também tem a ver com isso. É uma espécie de fecho. Sim, os romances têm muito isso, se calhar até certamente mais do que o teatro. E provavelmente mais do que o cinema, que normalmente acabam em fade-out lento, não é? Portanto, é muito raro haver um romance que acaba com uma grande revelação, com grande impacto. No teatro, se calhar, no cinema acontece mais. Pois, se calhar não são assim tão diferentes uns dos outros. Mas o cinema, tu estavas a dizer há bocadinho que o diálogo era muito complicado em romance, mas o diálogo também é muito complicado em cinema. E muitas vezes o diálogo é escrito por pessoas que especificamente conseguem ter alguma destreza para escrever diálogos. Obviamente que há muitos manuais que tentam falar sobre isso
e haver uma teoria sobre o que é um melhor diálogo ou não, mas a verdade é que as pessoas que escrevem diálogos para cinema são pessoas que têm que ter uma sensibilidade muito própria e uma adaptação muito própria às diferentes personagens. Até porque o cinema, ao contrário da literatura, e aí é mesmo ao contrário, é um meio visual. E como tal, o diálogo, pelo menos naquilo que eu quero considerar o bom cinema, os diálogos não devem ser redundantes em relação à informação visual. Isso significa que eles devem, quando muito, complementar, dar informações que não podem ser visuais, ou muitas vezes ser ambivalentes com aquilo que ou até contrastarem, não é? Fazer uma espécie de... Exatamente. Por isso escrever diálogos é mesmo muito complicado. Mas já agora, para enquadrarmos a nossa conversa, há uma frase que quase todas as pessoas que ensinam um argumento dizem, não sei se em literatura também acontece, que é esta frase, eu não sei quem é que disse, mas que é uma espécie de anátema da escrita de diálogos, que é "People don't say what they mean". Ou seja, aquilo que normalmente as pessoas dizem está sempre a esconder qualquer coisa. As pessoas nunca são literais com o pensamento, não é? E isso no cinema é bastante interessante. A verdade é que os bons diálogos são aqueles que estão sempre numa ambivalência, num contraste, precisamente como tu estavas a dizer. Sim, eu diria que o mesmo, de algum modo, se passa também tanto na literatura como no teatro, não é? Às vezes está-se a conversar à volta do tema, desenhando o tema pela ausência. Exatamente. Isso é muito comum, não é? Dançar à volta do tema e ele vai ficando desenhado por aquilo que não é dito. E há quem trabalhe até muito bem esse silêncio central, que no fundo é o tema, muitas vezes. Eu estava aqui a pensar que a grande diferença entre o romance e as outras formas é que no romance quem escreve é o diretor de tudo. Controla o tempo, controla as personagens, controla as vozes, não há nada que lhe escape. Enquanto que quem escreve para teatro ou quem escreve para cinema tem que ter logo essa noção que há coisas que ele não vai controlar e que terão que ser adaptadas ao meio. Não é? No teatro tem a ver com os atores, tem a ver com a direção, com a cenografia, tem a ver com tudo isso. E há coisas, eu tenho muito essa experiência, é que há coisas que não funcionam. Coisas que nós pensamos que vão funcionar e quando postas naqueles atores, quando ensaiadas por determinado encenador, não funcionam. Têm que ser adaptadas, têm que ser alteradas, ou, enfim, há ali qualquer coisa que... E imagino que no cinema isso ainda se ponha mais, não? Porque há tantos fatores em jogo. Claro, eu estava agora a pensar nisso porque, quer dizer, se nós olharmos para o cinema mais mainstream, um cinema de grande público, é sempre um cinema em que um dos princípios fundadores desse cinema é o princípio da claridade. Ou seja, nós a todo momento devemos proporcionar ao espectador que ele perceba claramente aquilo que está a acontecer. E esse princípio da claridade vai adicionar-se a outro princípio, que é um princípio da redundância da informação. Isto é, nós temos que dar informação mais do que uma vez para que o espectador consiga compreender claramente. E por isso, obviamente, no cinema mais mainstream, ou cinema mais clássico, o diálogo muitas vezes tem essa função de redundância. Eu há bocadinho estava a dizer que era contraproducente ser redundante, mas, de facto, no cinema mais mainstream, o diálogo tenta marcar as informações, tenta dar-lhe insistir. Aqui há tempos li um artigo de um grupo que trabalha com linguística e com teoria da comunicação, que dizia que nós, na nossa linguagem do dia-a-dia, e depois nunca em cinema ou em teatro nós falamos exatamente com a linguagem do dia-a-dia, embora haja quem tente aproximar, mas nós temos muitos mecanismos de redundância, de dizer várias vezes a mesma coisa, e isso é útil, porque é uma forma de garantir que a mensagem está a passar e que estamos a falar da mesma coisa. E isso, se for usado exatamente da mesma forma, ou num livro, ou no teatro, ou em cinema, não funciona tão bem. A redundância, se calhar, tem que ser de outro nível, se calhar visual. Tem que ser mais sofisticada, não é? Se calhar um leitmotiv que regressa várias vezes, ou uma espécie de eco, ou outra coisa qualquer. Depois também há muita fisicalidade, não é? Que também Sim. Há uma cena
muito famosa no início do Janela Indiscreta, agora em vez de vermos, estamos a contar, mas enfim, há uma cena muito famosa no Janela Indiscreta em que o Alfred Hitchcock faz uma espécie de panorâmica com a câmara por toda a sala do protagonista. E a verdade é que nós visualmente dominamos logo aquele personagem porque estamos a ver uma série de elementos. Mas logo a seguir a esse plano vem outro plano muito parecido em que as personagens estão a contar parte das suas vidas. Ou seja, este princípio da redundância serve precisamente para que a linguagem visual, que pode ser mais distraída de consumir, mais distraída de ser na percepção, seja entendida através do diálogo. Mas já agora deixa-me acrescentar outra coisa, que isto também tem um pouco a ver, aqui se calhar no uso excessivo do diálogo, mas outro dos princípios que o cinema clássico e o cinema mais mainstream tem é o princípio do retardamento. Isto é, nós começamos uma narrativa visual sempre na expectativa de ter um fim. E esse fim vai sendo adiado. Não é? E eu acho que isto tem o seu absurdo máximo na telenovela. Na verdade, a telenovela é simplesmente o retardar durante 300 episódios no final. E como é que eles fazem esse retardamento? São os preliminares que se tornam mais importantes. E esse retardamento é feito com diálogo. Não é? O diálogo é uma forma de prolongar a narrativa, de prolongar uma ação, porque, em princípio, uma ação visual é muito mais rápida que um diálogo. Não é? A percepção é captada, percepciona-se muito mais rapidamente do que um diálogo. Por isso o diálogo serve aqui para prolongar aquilo que nunca mais acaba. Sabes, estamos nós aqui em a retardar o final desta aula aberta. Quando estava aqui a preparar esta conversa, eu pensei um pouco no papel que o diálogo desempenha em cada uma das artes e, de facto, o teatro é aquela onde o diálogo é tudo. Se na literatura o diálogo normalmente ou muitas vezes acaba por ter um papel mais secundário, na maior parte dos autores haverá exceções. No cinema é um dos elementos, mas há muitos outros, não é? Há a imagem, há a música, que têm um grande papel, e há grandes filmes com pouquíssimos diálogos. No teatro o diálogo é o que temos. É verdade. O diálogo, enfim, se excluirmos a voz off, que normalmente deve ser usada em vozes muito moderadas, embora algum teatro... Não vamos entrar na discussão da voz off, não é? Sim, não, mas no teatro contemporâneo, claro que há um uso um bocadinho mais criativo e às vezes até bastante interessante, mas temos depois os monólogos, enfim, que se não forem excelentes tendem a ser desastrosos. O monólogo é sempre um exercício um pouco mais arriscado, mas tudo o que se sabe é dado pelos diálogos, inclusive do que aconteceu antes, às vezes até a informação sobre o espaço, sobre o background das personagens, tudo isso é dado pelo diálogo, não é? E isso deve ser feito, mas nunca de forma direta, não é? Quando há aqueles exercícios mais simples, até com crianças, ou de escrever teatro, é aquela coisa, pois nós que somos os dois desempregados e estamos aqui neste jardim, que é obviamente tudo o que não se deve fazer. Portanto, tens de passar toda a informação sem o público nunca perceber que está a ser dada a informação. Vai descobrindo ou vai achando que está a descobrir, não é? E nesse aspecto é um bocadinho diferente. Sim, muito, muito difícil fazer isso também, é verdade. E, enfim, o diálogo no teatro, eu se calhar ia mostrar aqui o primeiro excerto. Ora, deixa-me aqui, eu creio que é. Sim, um pouco de paciência. Deixa-me ver se... Sim, está a abrir. Vais logo buscar os grandes atores. Sim, este é o Benedict Cumberbatch numa peça de Tom Stoppard. Um diálogo que só funciona pelos atores que têm. Heads. Coisa mais simples, uma cena completamente despida. Heads.
Isto é uma peça de teatro sobre duas personagens secundárias do Hamlet, que aqui se tornam principais. It's the normal thing. É de quem é o autor, sabes? Tom Stoppard. A peça é dos anos 60, se não estou em erro. And now. It could go on forever. Aqui, enfim, para quem está a ver a cena, Forever, I suppose. há uma conversa entre estas duas personagens, que no fundo é uma conversa sobre a morte, e em que esta personagem está absolutamente obcecado, mas sempre achando que não está, ou dando a entender que não está. E nós estamos a perceber todo esse jogo. Estamos a perceber que não há outra coisa que ele consiga pensar, embora ele esteja a dizer o contrário. E isto é a complexidade que se calhar nós queremos num diálogo de teatro, mas que só pode ser conseguida com se o ator for certo para aquela... E se o ator também perceber isso, não torna-se desastroso. You'd wake up dead for a start. And then where would you be? Apart from inside a box. That's the bit I don't like, frankly. Está a dialogar com aquela. Aquele olhar está a dizer tudo o que o público está a pensar. É verdade, a dimensão visual. Sim, e isto é algo que é muito interessante de explorar no teatro e que obriga a uma grande comunicação entre quem escreve, quem encena e quem dá corpo à personagem. E uma experiência que tenho tido é que há artefactos que nós pensamos no texto que achamos que vão funcionar, e por mais sofisticados, por mais bem escrito, pode não funcionar com aquele ator. Porque aquele ator, se calhar, consegue imprimir cinismo, mas não consegue imprimir aquele tipo de ironia que nós queríamos. E isso, eu acho que é algo muito importante para que... eu imagino que no cinema também, mas no teatro, se calhar, ainda mais por isto, pela centralidade que... Sim, a verdade é que a questão processual que tu estavas a dizer é bastante importante, tanto no teatro como no cinema, este confronto entre a palavra que foi escrita por alguém e depois o ator que a vai dizer. Nós conhecemos muitos casos em que se torna evidente que só através desse processo é que esse processo de confronto entre a pessoa que escreveu, que às vezes pode ser o realizador ou o argumentista, e a pessoa, ou no teatro, o encenador, esse confronto entre a palavra escrita e aquilo que o ator vai dar tem claramente uma dimensão muito importante. E, não sei, tu já tiveste experiências, não é, de textos teatrais adaptados, sim. E tu sabes que um ator muito bem treinado é aquele que vai sempre ter várias camadas de leitura sobre cada frase que vai dizer, não é? E uma das primeiras coisas que ele vai à procura é qual é o subtexto disto. Sim. Eu estou a dizer isto, mas estou a pensar em quê quando estou a dizer isto? Sim, aliás, eu acho que a coisa torna-se tão complexa porque nós, quando escrevemos um diálogo, há um valor facial do diálogo, daquilo que está a ser dito, e depois há o valor interior, o escondido, que é realmente aquilo que nós imaginamos que as personagens estejam a pensar, ou aquilo. Ou seja, já há um subtexto dentro do próprio texto. E depois há outra camada, que é o ator, mediante aquilo, quais são as outras camadas que ele vai querer. E, portanto, é na articulação de tudo isto, e depois mais outro ator, e às vezes não são diálogos, são triálogos ou tetrálogos, é na articulação de tudo isso que se joga a eficiência da cena. E depois há também aqueles casos de textos muito despidos, muito simples, e que um grande ator lhes consegue dar outra dimensão, não é? Eu estava agora a lembrar-me, por exemplo, do caso do filme do Joker. Eu não cheguei a ver. Pronto, que o filme, com um ator banal, seria só mais um filme, só mais uma interpretação do Joker, que não... E gostemos ou não do filme, aquela interpretação é memorável, do Joaquin Phoenix. É algo que ninguém vai esquecer, e aquilo é 90% de trabalho de ator, diria eu. É verdade, é verdade. Não sei se valeria a pena agora mostrar um exemplo do cinema. O que é que achas, Nuno? Ou ainda queres dizer algumas coisas? Não, eu ia só mostrar mais um do teatro. Força, se não te importares. Então. Eu creio que aqui eu tenho que ir até aos 12 minutos. Aqui, enfim, é mais uma peça. Eu, como disse... Está mesmo nos 12.
Tenho de puxar só um bocadinho atrás. Como te disse, trouxe só clássicos e este é mais um clássico, Waiting for Godot, À Espera de Godot, em que aqui temos um diálogo completamente diferente. Enfim, o Beckett fazia tudo de forma completamente diferente. Aqui o diálogo não é um verdadeiro diálogo, é uma espécie... A qualidade não é melhor, mas... Também não. Okay. Não, mas também não. Mas não é um verdadeiro diálogo, é um diálogo fingido, porque no fundo é um fluxo de consciência, enfim, uma técnica que o Samuel Beckett utilizava muitas vezes e que ele herdou um bocadinho também do James Joyce, com quem se relacionava, com quem trabalhou, e no fundo é uma espécie de uma mente a delirar distribuída por duas personagens. Que é algo que também é uma tendência que se assiste muitas vezes no teatro hoje em dia, e é um falso diálogo, mas que quando é bem feito, como aqui vamos ver, se torna maravilhoso. Não, na verdade, é um bocadinho atrás, desculpem. 12... Isto é a peça inteira, por isso torna-se um bocadinho difícil. Muito rapidamente, Seria a partir daqui. I think so too. São dois grandes atores. I beg your pardon? I said, and we. I don't understand. Where do we come in? Come in? Take your time. Come in? On our hands and knees? As bad as that? Your worship wishes to assert his prerogatives? We've no rights anymore. Já agora podias fazer apenas uma espécie de condensação do que é que se passa na Espera de Godot. Conseguir condensar o que se passa na Espera de Godot é algo que acho que nunca ninguém conseguiu. Mas aqui uma coisa que... Talvez só para quem nunca ouviu falar desta peça. Sim, enfim, estas duas personagens estão à espera do tal Godot, nunca se percebe quem é, qual é a relação que tem com eles, porque é que eles estão à espera, enfim, aqui estamos em pleno teatro do absurdo, é talvez a maior peça, a maior referência do teatro do absurdo, e os próprios diálogos são absurdos, mas há qualquer coisa aqui que nos vai intrigando, que nos vai fazendo acompanhar. Há frases maravilhosas e sempre nesse fluxo meio desordenado, que é uma marca característica do Beckett. E ao mesmo tempo há uma certa banalidade naquilo que eles estão a fazer, porque basicamente estão ali. Estão ali, comem umas coisas que trazem nos bolsos, são dos personagens, diz-se hoje, sem abrigo, assim, sim. Esfarrapados. Eu estava a pensar, este é um dos estilos, eu diria, de diálogo contemporâneo que deixou tradição. Portanto, ainda hoje há muitos textos contemporâneos que pegam um bocadinho nesta aproximação, ou que exploram esta aproximação. E há outra que eu gosto muito de usar, já usei várias vezes, que é também um falso diálogo, mas porque são dois monólogos que estão entrecruzados. É algo que eu acho que consegue ter muita força quando é bem feito, que é quando tens duas personagens que estão de lado a lado, está cada um a falar para si, e que de vez em quando as conversas se entrelaçam e depois voltam a divergir, e voltam a entrelaçar-se e voltam a divergir. Sim. E há também alguns casos no cinema. Eu recordo-me de um realizador de quem eu gostava muito, que era o Al Hartley, que tinha diálogos desse tipo. Sim, o Al Hartley era sempre ali também entre o absurdo e o banal, e as personagens muitas vezes faziam este jogo de estarem a falar sozinhas, de se aproximarem, fugirem, continuar. E agora, se calhar, passávamos para o cinema. Sim. Então, eu só... Quer dizer, já temos estado a falar do cinema. Aquilo que me lembrei quando nós estávamos a pensar nesta sessão foi voltar a um filme que eu volto muitas vezes, que é um filme que nos ensina muita coisa, ou que ensina ao cinema, basicamente, que é o Citizen Kane. Eu trouxe até o DVD português, em português de Portugal. O filme chamou-se O Mundo a Seus Pés. É a primeira obra do Orson Welles. Fez este filme, eu só dou um contexto porque eu acho que o contexto é super incrível, não é? O Orson Welles faz o Citizen Kane com 25, 26 anos. É um orçamento extraordinário, levou à falência a produtora que esteve por trás. Entende-se porquê, porque ele era tão obsessivo com os detalhes
que, por exemplo, para fazer os célebres planos contrapicados que ele faz no filme, ele teve que construir tetos no sistema clássico de Hollywood, onde não existiam tetos, não é? Os tetos serviam para pôr a iluminação. Ele é, para além de ser realizador, é o ator principal do filme, por isso há uma série de... A narrativa é bastante complexa, poucas narrativas foram tão bem feitas e tão cheias de ligações de flashbacks e flash forwards para a frente e para trás, e por isso está muito, muito bem desenvolvido. E eu gostava de mostrar uma sequência que eu acho que é especialmente importante. O Citizen Kane é sobre o Cidadão Kane, este personagem, sobre a vida dele, é basicamente uma espécie de biopic sobre a vida desta personagem, que é um magnata, tycoon que tem televisões, jornais, petróleo, é um dos grandes, também envolve-se na política, etc. Na verdade, o filme é decalcado de um dos grandes magnatas da imprensa da época, mas hoje em dia poderia ser comparado com Robert Murdoch, por exemplo, não é? Ou com Joseph Bezos, não sei. E a cena que eu gostava de mostrar é uma cena em que o seu tutor, a pessoa que o criou, vai buscá-lo à casa de família da mãe. E nesta cena da infância, é a única cena que nós vemos na infância dele, o diálogo e a forma como o próprio Orson Welles constrói a cena estão em grande diálogo, não é? O diálogo com a própria visualidade. Vou então colocar... E... Vamos ver, aqui dura 18,50. Ok, então, só para explicar aqui o registro de flashback também está muito bem feito. O jornalista que anda a tentar perceber, não é, porque o filme baseia-se todo numa grande, como é que se diz, num grande segredo, que é tentar perceber porque é que, quando morreu, Kane diz a palavra Rosebud. E o jornalista vai à procura do que significa... Tornou-se um rifão, uma coisa que aparece em vários filmes. Exatamente. Essa citação do Rosebud. Pronto, não vamos ser spoilers e não vamos dizer o que é o Rosebud, mas o jornalista, após a sua morte, é um jornalista que vai tentar falar com várias pessoas, a tentar perceber o que é este Rosebud. E neste momento ele está a ler as memórias escritas deste tal tutor bancário que ficou com toda a fortuna que a mãe tinha e que usou a fortuna para educar o Kane, e o jornalista vai ler o diário deste senhor que já morreu. Pages 83 to 142. Jornalista este que nunca vemos sempre assim em silhueta. Vamos agora entrar dentro do livro e vamos recolher a infância do Kane. Ok, e dentro da casa o que nós vamos ver a partir de agora é que o Kane, podemos ver que o Kane está sempre em plano, ao fundo, e as três pessoas que estão à frente estão a dialogar sobre aquilo que vai acontecer ao futuro daquela criança que está ali. Um duplo diálogo que a cena interior está em diálogo com a cena exterior, não é? Também. E também, ao mesmo tempo, o diálogo vai permitir estabelecer uma ligação entre os diferentes poderes que estas três personagens estão, neste momento, a negociar, tendo em conta a personagem que está lá ao fundo.
Há uma coisa que se diz, por vezes, em relação às relações, que é que quando duas pessoas estão na cama, na verdade estão quatro, porque estão as outras, cada uma delas está a imaginar. E muitas vezes nos diálogos há isso, não é? Não são só as duas pessoas ou as três, mas todas as outras que não estão lá. E é engraçado que o tom é evidente na própria posição, lá está a tal posição de poder que eu estava aqui a dizer, não é? A mãe muito séria, muito decidida, muito precisa, enquanto o pai que está de pé parece que não tem voto nenhum na matéria. Aliás, não tem voto na matéria. Sim, há aqui um aspecto cénico muito herdado do teatro, não é? Esta cena tem qualquer coisa de... Embora haja aqui um jogo que foi o Orson Welles foi um dos primeiros a fazer isto com... Estão a ver que isto é um plano único, não há cortes. Aqui não há campo contra campo. É um plano de sequência. E este plano de sequência só é possível também porque, tecnicamente, era possível com lentes novas e com o diretor de fotografia. E é curioso que o pai vai fechar a janela, estão a ver, para não ouvir a criança, e a mãe vai lá e abre a janela de novo. Do género, nós estamos aqui a falar desta pessoa e esta pessoa é que é muito importante aqui. E este jogo de poder que nós temos aqui é muito interessante. I've got his trunk all packed. I've had it packed for a week now. Há aqui um aspecto que funciona muitíssimo no cinema e no teatro, e que na literatura é mais difícil ou quase impossível, que é o papel que o silêncio tem no diálogo. Muitas vezes o silêncio é tão ou mais importante do que aquilo que é dito. Não é? Todos os bons atores sabem disso. E as pausas entre as palavras, as pausas entre as frases, ou até, como nós vemos aqui, os diferentes registros que a mãe tem. A mãe, na própria cena, tem diferentes registros. E vemos como ela depois, agora, entretanto parei, mas vemos como ela é muito terna com o filho e como há aqui, por acaso agora, esta é uma questão interessante, porque a questão do poder volta outra vez a vir ao de cima quando o Kane, criança, é violento contra o tutor e o pai está prestes a bater-lhe. E a mãe não deixa bater, não é? E nós percebemos logo ali qual é que é a relação que ali há. Desenhado, não é? Quais são o que é que está desenhado ali. E estamos a ver agora a ternura que a mãe tem para com o filho, ao contrário da frieza que na cena anterior tinha, o que de facto matiza aquilo que a mãe está neste momento a decidir, que é basicamente deixar que o filho se vá embora, deixar de criar o filho e dar o filho a um tutor bancário. Deixem só terminar. You're going to live with Mr. Thatcher from now on, Charlie. You're going to be rich. Your ma figures, well, that is, me and her decided this ain't the O pai place for ia you to dizer a grow up verdade, in. que a mãe é que acha, mas depois corrigiu, não é? Esta hesitação foi muito interessante. Entre este Vou subtexto. querer voltar aí à hesitação. Oh, come. I'm not as frightening as all that, am I? Now, what do you say? Let's shake. Why, Charles, you almost hurt me. Pronto, também para quem depois quer ver o filme, este momento vai ser muito importante. I'm sorry, Mr. Thatcher. What that kid needs is a good thrashing. That's what you think, is it, Jim? Yes. That's why he's going to be brought up where you can't get at him. Pronto, E e fecha a cena. Estavas a falar da hesitação. É muito interessante porque tanto no teatro como no cinema, mais uma vez na literatura é mais difícil, as imperfeições do discurso são muito importantes, são muitas vezes o que dá textura. É verdade. Um discurso que sai demasiado certinho, correto, soa sempre falso, não é assim que nós falamos, não é assim que estamos a falar agora, hesitamos, fazemos pausas, não nos lembramos de uma palavra. Usamos muletas, não é? Usamos bordões que repetimos demasiadas vezes, por aí fora. E isso, mais uma vez, se quisermos ser absolutamente plasmar demasiado a realidade, não vai funcionar, porque apesar de tudo o cinema não é, nem nunca será a vida real, assim como o teatro não é a vida real. Pois, não é. Mas se suprimirmos completamente também não vai ter vida, não vai ter textura, não é? Parece uma coisa bidimensional. E estava-me a recordar, e está ligado a um exemplo que eu trouxe desta vez no cinema, pronto, aqui já estou a pôr a foice enfiar a alheia, que é precisamente um realizador que eu acho que trabalha muito bem essas hesitações, que é o Woody Allen,
Sendo que isto é a versão benévola. A outra versão é que ele só consegue escrever para si próprio e, portanto, todos os atores que entram nos filmes dele se tornam o Woody Allen, porque é assim que ele fala e é assim que ele se exprime. Então querias ver, não era eu acho que consegui lá? É a cena final do... Está aqui, não é este? Sim, do Manhattan, para mim um dos filmes mais conseguidos do Woody Allen, em que isto houve um relacionamento entre ele, aqui será... Posso para correr? Ou... Sim, é um quarentão que teve uma pequena relação com uma rapariga muito mais nova e depois aqui de vários, enfim, toda uma história, voltam a encontrar-se neste final e este diálogo começa logo antes de começar, aqui já estão em diálogo. Ele está num lugar, ela está noutro, aqui já estamos em diálogo. E o que me interessa muito aqui neste diálogo final, que é um epílogo, no fundo é um epílogo, é que as vozes que estiveram em diálogo, porque estiveram em relação ao longo do filme, neste momento cada voz vem de um lugar completamente diferente. Vem de uma idade diferente, de uma experiência diferente e de uma expectativa diferente, que é o que vemos aqui quando eles começam a falar. Nós estamos sem legendas. Consegues pôr aí as legendas para nos ajudar? Claro. Ah, não, ok. São legendas autogeradas, portanto, não vão ser perfeitas. I was busy, so it was 2 hours worth of. So I couldn't get a taxi cab, so I. Where are you going? London. You going to London now? What do you mean? If I get over here 2 minutes later, you'd be going to London? Mas há aqui esta ideia de ela de repente vai fazer uma espécie de grand tour, não é? Como uma menina de 18 ou 19 anos resolve, é normal que queira fazer, e ele está a perceber que a vai perder para sempre. E ela com aquela perspectiva, não, mas eu vou, depois volto, eu gosto muito de ti. E ele a perceber que aqui é que não há, por mais paixão, por mais que houvesse, aqui a vida não permite que aquela relação continue, porque tem uma forma de se impor e de fazer com que cada um vá para o seu lugar. E isso está patente em tudo, está patente no tipo de vocalizações, no tipo de vocabulário, porque é um vocabulário de alguém que tem 18 anos, alguém que tem 40 e muitos. E portanto, este diálogo eu acho maravilhoso, eu diria que este diálogo quase que condensa todo o filme, porque todas as diferenças que a paixão, apesar de tudo, conseguiu amarrar, neste momento vão-se deslaçando e vão-se separando, e é aqui que nós vemos... É quase vermos o barco a partir. Este diálogo é o barco a partir. Do you still love me? Eu acho que podes... Ok, e se calhar isto joga bem com a cena que eu gostava de mostrar agora, voltando ao Citizen Kane, que é uma cena onde o Citizen Kane faz claro... Desculpa, Daniel, ia-te só perguntar, estás a ver se há perguntas? Estou a ver, para já parece que ainda não. Ainda não, pronto. Hoje... espera lá, existe sim, o Carlos Lobo tem aqui uma pergunta. Ok. Não é bem uma pergunta, é um comentário sobre o Al Hartley que tu estavas a falar. Ele diz, o Carlos Lobo, no Al Hartley existe muito essa relação cénica. Recordo-me do Trust, em que se recorre a um exercício de teatro, precisamente sobre a confiança do ator noutro. Eu não me lembro do filme. Não me lembro da cena, eu lembro-me do filme, não me lembro da cena específica. Mas há algo no Al Hartley que eu gosto muito e que funciona quando se é um grande realizador. O Al Hartley tem ali 3 ou 4 filmes, o Unbelievable Truth, esse e o Simple Man. E depois nunca mais fez nada assim digno de nota, pelo menos. É verdade, eclipsou-se um bocado. Sim, ou pelo menos deixou de se falar nele, também deixei de o seguir, mas que é esse jogo com artificialidade, não é? Uma artificialidade assumida que causa estranheza no espectador e que ele usa a seu favor. Usa muito o absurdo, tem qualquer coisa do cinema do absurdo, não é? Vê-se que há ali muita, de algum modo será certamente herdeiro do Beckett e de outros autores que exploraram muito isso.
Mas pronto, desculpa este. Não. Foi bom. Agora, pois aquilo que eu estava a dizer era em relação ao Citizen Kane e em relação àquilo que estavas a dizer, e na verdade os dois últimos exemplos que eu tenho são exemplos sobre relações, que é um terreno fértil para bons diálogos. 90% dos filmes são sobre relações. Não é? Mas então o Citizen Kane tem uma cena bastante interessante, que é uma cena em que nós vemos num curto espaço de tempo como é que um casamento nasce feliz e acaba destruído. E é uma das cenas mais geniais que eu já vi sobre um casamento e sobre precisamente essa questão da destruição de um casamento, não é? Nós agora estamos com um dos melhores amigos dele, do Kane, e que está a contar num lar de terceira idade, e vamos regressar ao passado, onde vamos ver a relação que o Kane tem com a sua primeira mulher. Extremely beautiful. I've never even been up this late. It's a matter of habit. I wonder what the servants will think. They'll think we enjoyed ourselves. Os elementos, a própria mise-en-scène desta cena, a maneira como eles estão vestidos, como estão caracterizados, o que é que estão a comer, o tamanho da mesa, todos concorrem para aquilo que o diálogo também está a ajudar, que é criar as diferentes atmosferas que existem nesta relação entre os dois. E na maneira como, de forma, ao correr do tempo, as coisas vão alterar-se. Até o facto de termos estas flores em primeiro é como plano. Se de repente ruído na comunicação. Não é? E os diálogos são tão bem escritos, tão bem feitos. Há uma ironia, e nós vemos que a ironia que eles usam, que já está a ir para o Zedum, não é? Até que depois vai acontecer aquilo que tu disseste há bocado, que é o silêncio. Sim. Há algo que os bons diálogos têm muitas vezes, que é deixar sementes de algo que se vai desenvolver mais tarde, numa outra cena. Não é? Exatamente. Vemos que aqui já é muito mais solene, não é? A relação entre os dois. Até aquelas rugas na testa dela exatamente. São parte também do... E a última cena, que é esta, acho que é a última, sim, é genial, que é eles não dizem nada, não é? E ela está a ler o jornal concorrente, não é? Ele é dono de um jornal e ela está a ler o jornal concorrente, e voltamos para trás e a distância física entre os dois é evidente. É muito engraçado porque há pouco falámos do silêncio, mas o silêncio entre frases, mas há depois o outro silêncio. Na verdade, o silêncio é o grau zero e o grau máximo do diálogo. É a ausência de diálogo, quando não pode sequer haver. E às vezes, ou o ruído, às vezes o silêncio é semelhante ao ruído, mas depois também há o contrário. E isso, por vezes, é muito explorado. Sim. Quer dizer, nós temos... Desculpa. Em cinema ou no teatro, na literatura é mais difícil, pode ser explicado, mas que é chegar ao silêncio, conseguir estar a comunicar, que as personagens comuniquem com o público em silêncio. Quer dizer, nós temos a mesma expressão em português e em inglês também, mas temos a expressão do silêncio ensurdecedor, não é? Portanto, este silêncio que é pior do que termos muito, muito barulho, não é? Eu acho isso interessante também. Há aqui uma das cenas, para mim, um dos diálogos mais extraordinários da história do cinema, é um diálogo onde precisamente se joga esse lado entre o que é que o diálogo está a dizer e o que as pessoas estão a sentir. E essa contradição quase constante, que é uma contradição que nós temos nas nossas próprias vidas, não é? Nós estamos sempre a encarnar personagens e estamos sempre a mascarar os nossos sentimentos com palavras que muitas vezes não significam aquilo que realmente estamos a sentir. E esta cena, que é uma cena do Johnny Guitar, do Nicholas Ray, é uma cena em que, enfim, o Johnny Guitar é um filme sobre uma personagem feminina muito forte, e uma personagem que
tem um casino no meio do nada e contrata para ir para o seu casino o seu ex-amante, o Johnny Guitar, para ir tocar guitarra. Entre os dois já não existe nada, ou talvez ainda exista qualquer coisa, e nesta cena essa montanha russa das emoções que eles sentem um com o outro é muito reforçada pela maneira como o diálogo também está feito. Deixem-me só, desculpa, procurar... 1 minuto, 42. É um dos primeiros filmes feitos a cores em pelo Technicolor, não é? pelo Nicholas Ray, sim. Estas cores maravilhosas. Pronto, nós aqui vemos que é noite, é a primeira vez que vemos a personagem feminina vestida como personagem feminina, ela está vestida com vestido de noite, e ela vai ter agora com o Johnny Guitar, que está a beber para tentar esquecer, e o diálogo que se vai seguir é muito bonito. Having fun, Mr. Logan? Vou pôr só legendas, que é para ajudar. That stuff help any? Não, não tenho legendas, afinal. Does the night go faster? What's keeping you awake? Dreams. Bad dreams. Yeah, I get them sometimes too. O cinema há um aspecto que, através do enquadramento e da câmara, que é conseguir fazer um outro diálogo paralelo. Que é quem é que está, se tu estás a ouvir quem fala ou quem ouve, se estás a focar um outro objeto, uma outra coisa qualquer, e isso introduz ainda um outro nível de complexidade no diálogo. E o facto de ela estar enquadrada dentro do próprio enquadramento mostra-nos precisamente este enclausuramento que ela está a sentir. Enfim, ela ultrapassa a barreira, não é? Aproxima-se dele e vão agora dialogar. Nós não estamos a ouvir, desculpa, mas ele agora vai haver uma série de diálogos em que ele vai dizer a ela coisas que ele quer ouvir, mas que aparentemente já não são verdade. E entra-se num nível de profundidade no diálogo que é muito bonito. Ela está a dizer: eu gosto de ti, quero viver contigo, quero casar contigo, mas ambos sabem que isso é impossível. Ambos sabem que isso não vai acontecer. E ele tem Isso comunica um bocadinho com a cena anterior do Manhattan, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E agora ele tem uma atitude incrível depois desta confusão, que é sonhar o que é que poderia ser a vida deles com o diálogo. E só é possível fazê-lo com o diálogo, não é? Não é porque eles estão numa situação visual onde só o diálogo pode sonhar uma coisa diferente daquilo que eles têm. No, you're going to listen. I told you I don't want to know anymore. You can't shut me up, Johnny. Enfim, também a cena tem, nós não falamos disso, mas tem níveis, não é? Começa bem, depois há uma tensão, a tensão é resolvida, depois volta a tensão, até terminar na sequência final, não é? Ela começa a chorar e nós terminamos de uma maneira apoteótica, quase. Os grandes diálogos no cinema têm um bocadinho a função de atos no teatro, não é? É uma pequena peça dentro da peça, tem um arco. Exatamente. Vão de um sítio e vão para outro. É só esta parte agora em que eles vão... é a tal parte em que ele começa a sonhar, em que começa a inventar uma verdade diferente da verdade que eles têm. I have waited for you, John. Acho que temos aqui mais algumas perguntas. Deixa só, pronto. Aqui acabamos num bom plano. Sempre o Carlos Lobo está on fire. Não, mas temos aqui, eu penso que é do João Pedro Amorim, que diz: pensando na questão da presença / ausência,
corporal no cinema ou literatura, qual é a vossa leitura sobre os diálogos mantidos entre a personagem de Phoenix e Johansson, dos atores no filme Her, do Spike Jonze? Eu não sei se chegaste a ver. Eu não vi o filme. Mas é o da... É o diálogo que ele tem com uma assistente pessoal. Com a Siri. Isso é muito interessante e tem um bocadinho a ver, há bocado estávamos a ver no Godot, eu disse que aquilo no fundo era um monólogo distribuído por duas vozes, não é? Mas essa ideia, a sugestão de que no fundo tu estás a falar contigo próprio, com uma projeção tua, não é? Eu estava-me a lembrar de algo que, enfim, é umas décadas anteriores, mas do Solaris do Tarkovsky. Certo. Em que, no fundo, há um diálogo com uma projeção do passado, que não sabemos se existe, se não existe, se é um holograma, se é outra coisa qualquer, e no fundo é ele a dialogar com os seus fantasmas, não é? Certo. Nós diríamos, Freud explica também, não é? Ok, temos mais duas. Uma, o Nuno Crespo pede para nós falarmos do Carnage, do Roman Polanski. Eu, sinceramente, não me lembro de ver este filme. Eu vi, mas há muito tempo. Desculpa, Nuno. E o Gonçalo Eugénio, um aluno nosso, faz uma pergunta em relação à pergunta do Carlos. Acreditam que uma noção de diálogo que reflita uma indecibilidade derridiana, como nos trabalhos de Beckett ou Ionesco, possa servir a projetos da grande Hollywood ou do mainstream do cinema? Eu acho que nós assistimos que Hollywood incorpora sempre todos os movimentos por mais vanguardistas, por mais alternativos, tudo, desde o Buñuel, os realizadores, mesmo os mainstream, vão sempre buscar lá alguma coisa. Nós assistimos a isso, não é? Não vai ser, se calhar, explorado da mesma forma. Mas eu acho que há uma comunicação constante entre o mainstream e as margens. Sim, concordo. E modéstia à parte, acabamos de ver dois dos grandes clássicos do cinema de Hollywood, não é? O Citizen Kane e o Johnny Guitar. E a maneira como eles lidam dentro de categorias de género. Por exemplo, o Johnny Guitar é um filme que está na transição entre o western e o melodrama. E a maneira como, ao mesmo tempo, tem esta profundidade trágica, que é uma profundidade trágica, que nós podemos associar também ao existencialismo de Beckett, não é? Sim. Não com os mesmos pressupostos, não com as mesmas ferramentas. Sim, ou se calhar nem com as mesmas intenções, mas há mecanismos, né, devices narrativos, formas que vão sendo apropriados e vão sendo utilizados. Eu imagino que alguém habituado a este cinema clássico de Hollywood, que fosse ver um filme atual, um filme de Hollywood, de mainstream atual, acharia que aquilo era completamente alternativo e completamente absurdo e uma série de coisas, não é? Temos só mais 2 minutos, tenho ali a indicação, não sei se temos mais alguma... Não temos... Pois, perguntas aqui... Eu, agora, se calhar, Carnage, deixaria uma... Sim, talvez seja melhor. Não, eu acho que uma das coisas de que nós não falamos aqui muito, mas para quem, porque isto no fundo também nós estamos aqui a falar para quem irá escrever argumentos e escrever diálogos, uma das coisas mais importantes é o ritmo. Um diálogo tem qualquer coisa de composição musical, pela forma como as palavras que escolhemos, a quantidade de vezes que troca de interlocutora, as palavras que ficam ou não interrompidas, tudo isso tem um beat. O ping-pong, não é? Sim, e esse beat é muito importante. Se for demasiado lento, estamos a perder a cena, se for demasiado rápido, não estamos a deixar que o público assimila. E acertar o ritmo com o tom, com o resto do espetáculo e com o meio, eu acho que é das coisas mais difíceis e que se calhar às vezes, de algum modo, até se pode sobrepor ao conteúdo das palavras que estão nesse diálogo. É curioso que nisso, por exemplo, os atores têm um treino extraordinário, não é? Esse treino do beat, do diálogo. Seria algo também interessante para os nossos alunos que querem escrever argumentos, terem um treino desse tipo. E há uma coisa que é fundamental, e isso é ainda mais básico, que é ler sempre
tudo o que se escreve e dar a ler. Não, sem dúvida. E é muito interessante vermos como o nosso texto se transforma, o que ganha e o que perde, as nuances, como uma palavra que dissemos com sentido franco ganha ironia ou ganha um duplo sentido, e a atenção a isso, seja com atores, seja com outra pessoa, um amigo, alguém com quem possamos fazer esse exercício, ensina-nos muito sobre o que funciona e o que está bem e também sobre aquilo que está mal no que escrevemos. Nuno, antes de terminar, gostava só de dizer uma coisa e perguntar-te se também sentiste o mesmo. Da primeira vez que eu escrevi um guião e que ouvi um ator dizer aquilo que eu escrevi, eu senti que era o maior do mundo, porque aquilo dá uma sensação incrível de tu conseguires transmitir alguma coisa. Sentiste coisas parecidas? Sim, não, eu, de resto, aconteceu-me e continua-me a acontecer, emocionar-me mesmo. É como se o que eu escrevi fosse uma proposta, mas quando a vejo corporizada e concretizada, aquilo me fico assoberbado, fico sem saber o que fazer com aquilo. Não é? É como se as palavras me escapassem e regressassem com uma força que eu não suspeitava que pudessem ter. E isso, se calhar, é a melhor coisa que se pode almejar quando se escreve um diálogo ou um argumento. É verdade, é verdade. Bom, Nuno, acho que estamos. Bem, muito obrigado, Daniel. Obrigado, Nuno. Obrigado a todos os que estiveram a assistir. Foi mais um direto. Espero que tenham gostado e continuem em segurança, continuem a acompanhar-nos. Até à próxima.